Que a graça e a paz de Cristo continue reinando neste lugar, amém? Maravilhoso nós entendermos o quanto nós somos amados pelo Senhor e saber que o Senhor é aquele que vem num lugar como esse para receber a adoração do seu povo. O que queremos compartilhar com vocês hoje é uma palavra que tem tudo a ver com aquilo que nós já louvamos aqui esta noite. Nosso primeiro louvor já falou bastante daquilo que nós vamos compartilhar. E eu quero que você abra a sua Bíblia, mesmo assentado, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Mateus 21, de 12 ao 17. Esse texto ele vai nos falar sobre a purificação do templo, e nós vamos fazer, numa direção de Deus, uma aplicação espiritual para esse texto, trazendo as nossas vidas dentro deste contexto. Mateus capítulo 21, a partir do verso 12, a palavra de Deus diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Feche os olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, como precisamos do teu agir e do teu mover mais uma vez neste lugar. Tudo o que queremos é compreender o que Jesus verdadeiramente fez ali naquele dia. Traz isso para a nossa realidade, para os nossos dias, para o nosso tempo, e que possamos, Pai, aqui nos alegrarmos na presença do Senhor, à medida em que o Senhor vai nos dando a direção a qual precisamos seguir. Oramos, Pai, dependendo totalmente do Senhor, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Entenda uma coisa, eu quero falar nesta noite sobre o ambiente da casa de Deus. E aí, esse texto ele vem retratar de uma maneira assim muito maravilhosa isso, e nós vamos aqui permitir que o Espírito Santo nos faça compreender essa palavra. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus, Ele não habita em templos ou em lugares feitos por mãos humanas. Então, aquele louvor que diz assim: quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, ele está fora de contexto. Ainda bem que a gente não tem cantado esse louvor aqui. Amém? Por quê? Porque Deus não habita num lugar feito por mãos humanas. Isso aqui foi feito por mãos humanas. Vai entendendo isso, vai colocando isso no seu coração. Porque enquanto você não entender isso, você só vai ser crente aqui dentro. Quando sai lá fora, você é qualquer coisa, menos um cristão verdadeiro. Justamente porque não tem esse entendimento. Então Deus ele não
habita em lugares construídos pelas mãos dos homens. Põe isso no seu coração e na sua mente. Mas ele habita no espírito do crente regenerado e também entre nós quando nos reunimos. Quem é o regenerado? É aquele que nasceu de novo, amém? Então é aí que o Senhor habita. Mas ele também habita no nosso meio, quando nós nos reunimos. Sabe por que eu gosto de me reunir? Sabe por que eu não abro mão de reunir? Porque a presença do Senhor vem. E aonde a presença do Senhor vem, eu quero estar, filho. E aí tem muita gente deixando de se reunir. E aí eu gosto sempre de mandar um recado para quem está em casa, né, nos assistindo. Né? Filho, vem para cá. Se você não tem nenhum impedimento, vem para esse lugar de adoração. Porque Deus, ele habita aqui no nosso meio, ele está aqui neste lugar. Agora, cada vez que nos reunimos no nome do Senhor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos edificando uma casa para ele. Diga amém. Guarda isso aí. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós estamos edificando uma casa espiritual para o nosso Deus aqui na terra. Então isso é tremendo, isso é sobrenatural, isso é surreal, é tudo que Deus anseia. Vocês não sabem a alegria que Deus sente quando Ele nos vê reunidos neste lugar no nome dEle. Quando nós começamos a louvar e exaltar o nome dEle com alegria, o Senhor, Ele se alegra, porque Ele habita no meio dos louvores. E Ele vem para receber o louvor e a adoração do seu povo. Então eu quero pensar nessa habitação primeiro pelo lado individual. Começa a olhar para a sua vida. Jesus. Quantos entregaram a vida a Jesus aqui? Então você é habitação do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Você é templo do Senhor. Amém? Vamos ler isso na Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3. Versículo 16 e 17. Em vós, amém? Fala assim: eu sou casa de Deus. Eita glória, hein? Amém ou não? Você é casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Porque nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. E o verso 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é o quê? É santo. Se nós somos casa, cuidar bem dessa casa. Não responde para mim, mas você tem cuidado bem dessa casa? Pelo lado vinculado a outras, se torna casa para a habitação de Deus. Vamos ler isso. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Acompanha comigo aí na sua Bíblia ou no projetor. 1 Pedro 2, 4 e 5. Diz assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está falando de Jesus. Verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Diga amém. Então essa igreja, reunida aqui neste lugar esta noite, é casa espiritual, é lugar onde Deus habita nesta hora, amém? A sua célula que se encontrou na segunda-feira ou na terça-feira, é uma casa espiritual. Deus estava ali, a presença do Senhor estava ali. Amém ou não? Agora, nós somos o quê? Quando entregamos a nossa vida a Jesus, somos as pedras vivas. Então essa casa espiritual, ela está em construção. E ela continuará em construção até a volta do Senhor Jesus.
E eu quero dizer para você, essa casa está quase pronta. É por isso que Deus diz para nós, não deixem de se congregar, não deixem de se reunir, principalmente agora, nesses últimos dias, que está muito próxima a volta do Senhor. Não abram mão desse momento, edifiquem sempre uma casa para mim, eu quero habitar no meio de vocês. E quando vocês se reúnem no meu nome, eu estou presente. Não foi isso que Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu. O Senhor está aqui. O Senhor estava na sua célula. O Senhor está na tua casa, quando você se reúne para adorar ao Senhor naquele lugar, filho. Nós precisamos entender de uma maneira individual, mas também de uma maneira coletiva. Então não basta, entenda uma coisa, ter pedras vivas. Essas pedras precisam estar bem limpas. E o ambiente da casa precisa estar adequado para a presença de Deus. Amém ou não? Olha o texto que nós lemos. Volta para ele. Você sabe qual é? Mateus 21. Jesus, ele entrou no templo de Deus e fez o quê? Expulsou os cambistas, derrubou as mesas, fez uma faxina. Se você olhar para o texto está dizendo de uma maneira muito clara que Jesus, ele entra no templo de Deus. Quem é templo de Deus aqui? Amém? Nós somos. Reunidos neste lugar coletivamente, mas individualmente para todos aqueles que já nasceram de novo. Jesus, ele entra no templo de Deus e faz uma limpeza. Diga amém, você está entendendo isso? Nós precisamos começar a entender o que Deus já está fazendo e o que Ele quer fazer ainda mais, porque Ele está preparando a sua igreja para subir, filho. Igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, igreja perfeita. Ele está nos conduzindo a uma perfeição. Você precisa começar a entender isso e fazer parte disso. E se envolver com isso de uma maneira sobrenatural, porque o templo é um símbolo da casa de Deus. Eu quero pensar em 2 momentos hoje apenas. Eu quero concluir essa mensagem na quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. Primeiro momento, vamos estar aqui ressaltando algumas características da casa de Deus, ou seja, do lugar aonde Ele pode habitar. Primeira característica é casa de santidade. Amém? Deus habita numa casa de santidade. Então a primeira coisa que vemos é o Senhor purificando o templo. Quando permitimos que o pecado entre em nossas vidas, nós nos tornamos estranhos na presença de Deus. Todas as vezes que eu e você permite que o pecado entre na sua vida, o Senhor, Ele olha para nós de uma maneira estranha. Espera aí, ali é um lugar da minha habitação. Tem alguma coisa ali trazendo um mal-estar. Porque a pior coisa que existe é você entrar num ambiente sujo, desorganizado, bagunçado. A sensação que nós sentimos quando entramos num lugar assim é uma sensação ruim. Para caminhar é difícil. Para pegar alguma coisa, para comer alguma coisa. É difícil num lugar bagunçado, sujo. E aí quando nós começamos a entender isso, quando esse pecado entra em nossas vidas,
Nós nos tornamos realmente estranhos ali na presença de Deus. Então a purificação do templo, entenda uma coisa, simbolizam aqui dois elementos que caminham juntos por toda a nossa vida. Primeira coisa que simboliza essa purificação do templo, o perdão dos pecados. Amém? Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele entra justamente para dizer o seguinte: ó, o meu filho já pagou o preço por você. Lá naquela cruz, Ele já tomou sobre Ele esse seu pecado, filho. Você crê nisso, amém ou não? Você não precisa mais carregar isso dentro de você. Você não precisa mais viver dessa forma. Você não precisa mais viver caindo o tempo todo. Você não precisa mais viver uma vida dupla. Uma hora está alegre servindo ao Senhor e outra hora está fazendo tudo errado. Não precisa, porque Jesus já te deu a libertação de tudo isso. Ele entra na nossa vida para nos limpar de toda a má consciência, de todo o pecado que ainda nós carregamos em nossas vidas. Ele entra na nossa vida para a gente olhar para a cruz de Cristo e entender, ali foi feita uma grande troca. Amém ou não? O meu e o seu pecado estava sobre Jesus. E a justiça dele foi colocada em nós. Romanos 8:1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele entra na nossa vida para que a gente entenda isso. Pastor, mas por que eu continuo pecando? Porque você ainda não entendeu que você não precisa pecar mais. Diga amém. É simples assim, pastor? É. Toma posse da vitória do Senhor sobre a sua vida, filho. Então a primeira coisa, o primeiro elemento aqui do que simboliza a purificação do templo é o perdão dos pecados. E o segundo é a libertação da opressão. Entenda isso. Todos nós temos que enfrentar o problema da carne, que é o pecado. E todos nós temos que enfrentar o problema do diabo, que é a opressão. Entenda uma coisa. Quando você não entende que você não precisa mais viver uma vida de pecados, depois de entregar a sua vida a Jesus, depois da troca ser feita, depois do Senhor olhar para você de uma maneira diferente, entende isso? E aí você ainda fica abrigando o pecado. O Senhor, Ele sempre vem para purificar a sua mente da má consciência e dos erros que ainda te afetam. Mas você ainda insiste nessa questão, e por estar ainda com a sua casa suja, que é a casa de Deus, com seu corpo, o templo do Espírito Santo, você se torna um alvo direto de Satanás e ele começa a oprimir a sua vida. Quem está entendendo isso aqui? Eu preciso que você entenda, sabe por quê? Porque o pecado, ele é uma legalidade para o diabo. E aí, filho, o diabo ele não pode possuir alguém que tem o Espírito Santo. Diga amém. Mas ele pode oprimir. E a opressão, ela é de fora. Ela não é de dentro. E como que o diabo oprime? Trazendo culpa, trazendo condenação, trazendo sobre a sua vida a situação de dizer assim, tá vendo? Você não consegue. Deus já não te ouve mais. Deus não te ama mais, porque você se pega pecando o tempo todo, e ele começa a oprimir, e vem peso sobre a pessoa. E muitas vezes ele manda alguns enviados dele para também apontar o dedo para você. Capacete de bronze. Mas o Senhor, quando ele vem purificar o templo, envolve esses dois elementos: perdão de pecados e libertação do jugo e da opressão do diabo. Diga amém. Você não precisa mais viver assim. Você não precisa aceitar as mentiras do diabo. Mas você precisa entender que o Senhor, Ele está na sua vida e quer te purificar de todo o pecado que ainda abriga no seu corpo. Ele quer limpar a casa para que Ele possa habitar nessa casa. Diga amém.
Numa casa suja é difícil habitar. E o Senhor, Ele não quer habitar numa casa suja. Por isso que está falando aqui de casa de santidade. E nós precisamos caminhar nessa direção. A igreja, com cada pessoa que a compõe, é o templo que precisa ser purificado. Ou seja, nossa mente, nossas vontades, nossas emoções precisam ser puras na presença de Deus. Pois a unção de Deus, entenda isso, flui fielmente através de um coração limpo. A unção de Deus, ela vai fluir de uma maneira tão poderosa, se o seu e o meu coração estiverem limpos. Agora, quem faz essa limpeza é o Senhor quando nós permitimos. Diga amém. Estamos sendo moldados, construídos e transformados para sermos o templo do Deus vivo. E toda esta obra de construção, entenda uma coisa, requer limpeza. Ou seja, o caminho do poder e da unção de Deus começa com uma atitude de limpeza contínua do templo. E a santidade está relacionada com o nosso zelo em relação à casa do Senhor. A santidade, ela está totalmente ligada e relacionada com o nosso zelo em relação à casa do Senhor. A pergunta que eu te faço nesta noite: você tem tido zelo pela casa do Senhor de uma maneira individual e coletiva? Você tem zelado por essa casa? Você tem cuidado desta casa? Para que a presença do Senhor se sinta confortável na sua vida, na sua célula, na igreja a qual nós estamos reunidos. Você tem sido zeloso pela casa do Senhor? Se a sua resposta é não, filho, comece a pedir ao Senhor: Senhor, entra na minha vida. Limpa a tua casa. Entra, faz morada. Comece a clamar ao Senhor por isso. Segundo e último, característica dessa casa que o Senhor quer habitar. A primeira é casa de santidade. A segunda é casa de oração. Voltemos ao texto, versículo 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada, o quê? Casa de oração. Logo depois da purificação do templo, Jesus disse que a casa de Deus é uma casa de oração. Todos nós, filhos, precisamos orar. Aonde? No quarto de escuta. Quem tem quarto de escuta aqui? Meu Deus, esperava mais, hein? Vou perguntar de novo. Quem tem quarto de escuta aqui? Tá pouco ainda. Todos nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Nosso momento separado com Deus. Nosso tempo de oração com o Senhor. Entrar lá no seu quarto, fecha a porta, você e Deus. Todos nós precisamos deste lugar secreto, mas precisamos também orar na casa de Deus. O que nós fizemos aqui, presta atenção nisso, de dobrarmos os joelhos e começarmos a orar juntos, nós precisamos fazer isso. Lá na sua célula você precisa ter momentos como esse. Aqui na igreja nós precisamos de momentos como esse. Eu já vi muita gente dizer assim: orar na igreja para quê? Eu oro em casa. Aí pega o que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, que você e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Eu orar na igreja para quê? Filho, tem a oração no quarto, mas tem a oração juntos. Vocês não sabem o poder que é uma oração juntos. Vamos ler isso na Bíblia? Volta aí um pouco. Mateus ainda, capítulo 18. Versículo 18 e 19.
Só virar uma página ou duas. Mateus 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo, fala comigo, tudo que desligardes na terra, tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, fala qualquer coisa, que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Diga amém. Você entendeu? Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? Essa palavra não é do pastor Robson. Essa palavra é de Jesus. Ele disse tudo e qualquer coisa. Tudo e qualquer coisa. A oração na casa de Deus, ela não é individual. Sabe o que me preocupa? Vou falar o que me preocupa. Quando nós estamos reunidos como casa de Deus. Nós estamos na hora do louvor. Hora de louvor é hora de fazer o que, igreja? É simples assim. Mas sabe que tem gente que está orando na hora do louvor? Sabe que tem gente que está lendo Bíblia na hora do louvor? Aí quando chega a hora da oração, sabe o que ele está fazendo? Não sei. Talvez está louvando. E aí não tem concordância. E se não tem concordância, quebra. Anula a oração. Se eu começar a orar aqui, clamando pela cura de alguém, e o Iverson começar a orar ali, diferente ou contrário, essa oração torna-se sem efeito. Sabe por quê? Porque não houve concordância. Se vocês entenderem o poder que é a oração da igreja, quando ora, quando concorda, quando não fica muda, quando está ali, Senhor, é isso mesmo, faz a obra, estamos juntos nessa oração, Pai, cura mesmo, coloca a tua mão mesmo, Senhor, levanta, restaura, e todos na mesma direção, na mesma fé, no mesmo objetivo. É o que Jesus está falando. O que a igreja ligar na terra será ligado no céu. O que a igreja desligar será desligado. Se nós orarmos em concordância. Eu vou dizer algo, porque muitas vezes não alcançamos respostas 100%. Porque nem todos concordam quando estamos juntos como igreja. E essa palavra não é minha, é do Espírito Santo que fala agora comigo. A minha igreja não está alcançando mais, não está ainda vendo coisas maiores ainda. Porque ainda não estão todos concordando em oração. E aí eu começo a entender que a oração na casa de Deus, ela não é individual, mas é uma oração de concordância para ligar a vontade de Deus na terra e desligar as obras do inferno. Diga amém. A verdadeira concordância espiritual é no Espírito e acontece quando andamos no mesmo espírito de fé. Se não andamos no mesmo espírito de fé, não vamos ver, filho. Eu posso me acabar de orar aqui. Eu posso me derramar. Mas se tem alguém aqui que não está concordando com a oração que fizemos, anula. Vocês entendem o poder de uma oração, de uma igreja reunida, de uma célula reunida? Se nós orarmos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, nós veremos coisas maiores, amém? Então quando tiver oração, não cala a boca não, abre a boca. Concorda com a oração, filho. Não dorme na hora da oração não. Porque Deus está liberando o poder. Nós estamos orando aqui, Ele está ligando no céu e dando ordem aos anjos para vir à terra e fazer a obra que precisa ser feita. Amém? Nós precisamos ser uma igreja que ora juntos, que aprende a orar juntos. Amém?
Nós precisamos concordar nesse tempo. Nós precisamos realmente edificar uma casa de oração, onde a presença do Senhor vem habitar. Para que sejamos casa de oração, precisamos nos reunir como igreja. A casa do Senhor é casa de oração, porque Deus opera juntamente com a igreja. Não basta concordarmos a respeito de algo. Precisamos também nos reunir para orar e concordar a respeito da vontade de Deus. Não basta também eu só concordar, mas ficar lá na minha casa. Para você que está em casa de novo. Não basta eu concordar com tudo que está falando, mas eu continuar na minha casa. Tem que se reunir, tem que estar junto. Temos que estar colado no outro. Sabe por quê? Entenda uma coisa. O Senhor não vem buscar um indivíduo. O Senhor vem buscar a igreja. Diga amém. É a igreja que vai subir, filho. Hein? Imagina se for agora a volta. Você está preparado? Vai ser num momento assim, num momento de adoração, de celebração. No momento onde vamos estar juntos adorando ao Senhor. Vai ser um tempo de concordância. Há certas coisas que somente a igreja pode fazer e não o indivíduo sozinho. Entenda isso. Nós podemos fazer sozinhos algumas coisas, mas existe coisas que só a igreja reunida pode fazer. E uma delas é desligar e ligar. Amém? Só a igreja pode fazer isso. E essas são palavras do Senhor. E ligamos e desligamos por meio da oração. Eu quero concluir fazendo uma pergunta. Tem alguém aqui que não deseja a presença de Deus? Eu entendo que esse silêncio é que todos desejam, amém ou não? Eu também desejo muito a presença do Senhor. Então, vamos ver em que nós precisamos melhorar. Você precisa melhorar na santidade? Você precisa cuidar da casa do Senhor, do templo do Espírito Santo? Você precisa realmente largar algumas práticas que não condiz com a vida de um cristão verdadeiro, de um salvo por Jesus? Então, deixe o Senhor limpar a sua casa, limpar a sua mente, limpar a sua vida, para que Ele possa habitar aí de uma maneira tremenda. Será que você precisa melhorar em relação à unidade da oração? A ter uma concordância de oração? Será que você precisa melhorar nisso? Se reúna mais, esteja mais junto do povo, da igreja, dos momentos de orações que a igreja tem ou que vem a promover. Pois só assim experimentaremos ainda mais do poder de Deus. E aí, na próxima quarta-feira, se Deus se permitir, eu quero falar sobre essa casa de poder. Amém ou não? Feche os olhos, curve a sua cabeça. E de olhos fechados, vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Você pode se colocar de pé, de olhos fechados. Nós somos casa do Senhor. E Ele está mudando as coisas de lugar. A única coisa que devemos fazer é dar toda a liberdade para que Ele possa fazer isso. Então, nesse momento, eu quero convidar você a declarar que você está dando essa liberdade. Declare assim, ó. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, sou tua casa, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, Senhor, é isso que desejamos. Somos a tua casa, a tua morada, como indivíduos, como igreja. Vem, Senhor, purifica o templo, purifica as nossas vidas, purifica a tua igreja, tira as coisas do lugar, remove o que nos impede de adorar e bendizer o teu nome. Nós queremos, Pai, ser realmente esta casa de santidade, queremos ser esta casa de oração, queremos estar juntos como igreja do Senhor, manifestando o teu poder e a tua glória. Derrama sobre nós, derrama sobre as nossas vidas de uma maneira superabundante. Eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui em tua presença. Cumpre em nós os teus planos, o teu propósito, o teu querer. Derrama sobre as nossas vidas. Queremos abençoar a tua igreja, abençoar os nossos visitantes. Leva-nos em paz aos nossos lares. E ao sairmos daqui, Pai, que possamos continuar cultuando ao Senhor, celebrando a tua presença em nós, que possamos continuar sendo casa do Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abençoe esse irmão aí do seu lado. Tenham todos um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Ele sabe.